solenemente não ser um otário. Só não garanto que eu vou conseguir. Salve, meus queridos! Tranquilidade sempre, sempre. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2026. Amanhã eu tenho um neurologista. Olha só, eu também sou maluquinho igual a vocês. Agora, o que você faz com essa maluquice é o que define o que você é. Mas enfim, eu tava analisando esses tempos para trás, refletindo, pensando a respeito da questão do amor. Mas o princípio do amor em questão de homem, mulher, gay, não, sei lá, seja o que você quiser, cara. Ame como você tem que amar. Já tem um vídeo falando sobre isso, não me torra o saco. Partindo do princípio entre um sagrado feminino e um sagrado masculino que de fato resolvem se unir em prol de algo em prol de querer lutar contra as adversidades da vida. Cara, isso é amor de verdade. E é uma pena que as pessoas cada vez mais têm distorcido esse conceito do que é o amor por conta dos sofrimentos que cada um passa. E por quê? Existe uma frase fatídica que começou toda essa porqueira e que ao longo de várias e várias gerações foi se moldando, se solidificando na mente de vários homens, e que isso fez com que eles pensassem que a vida é uma coisa que não é exatamente, e que trouxe muitas dificuldades e muitas distorções de cabeça e pensamentos para as gerações de hoje, da atualidade. Que é o princípio da frase: o homem não chora. Ai, cara, o homem não chora. Eu nunca vi uma frase tão tosca e imbecil. O homem, ele nada mais é do que um ser humano, assim como a mulher. Com suas peculiaridades e particularidades, com certeza. Mas isso não muda o fato de que, assim como a mulher, o homem também tem a necessidade de expurgar aquilo que é ruim de seu corpo, aquilo que te entristece. E, meu brother, a vida é sacana, ela te fode e você nem espera isso. Quer dizer, quem está preparado, quem entende, quem navega, não se importa. Agora, quem se mescla a tudo isso acaba se fudendo, ficando meio dodói da cabeça, criando cultos, criando ideias, hipóteses semelhantes, por exemplo, a Red Pill, que não une, apenas separa. E, cara, fora dizer que essa questão de mulher otária, mulher pão no cu, existe, isso não é novidade pra ninguém. Mas da mesma forma os homens são assim. E voltando para o passado em relação a essa frase do homem não chora, se você parar para lembrar quantas vezes aconteceu de seus pais estarem na merda, mas a sua família tá todo mundo de boa, sorrindo, mas seu pai tá com uma cara de tipo, puta merda, o que vai rolar, o que tá acontecendo? Isso é o peso do universo sobre os ombros de um homem só. E uma família, cara, ela existe não é exatamente para isso. O homem, ele é um dos pilares de estruturação de uma boa família. Mas ele não é o único. E se ele for o único, o pilar de sustentação de tudo desmorona. E normalmente, quando desmorona, o que acontece? O homem pega o beco e abandona toda a família, jogando toda a responsabilidade para cima de uma mulher que sozinha dificilmente vai dar conta de fazer as coisas. E contra a adversidade da vida, por mais impossível que pareça, elas dão conta.
porque elas também têm a necessidade de desenvolver essa percepção, esse sentimento, esse espírito dentro de si, que é o sagrado masculino, para ter coragem em relação à ação da vida. E forjam muitas mulheres duronas pra caralho. Só que isso distorce as coisas. E com isso eu não tô falando que você tem que ser isso ou aquilo. Não. Existe uma fatídica coisa que é: você é o que é. Agora, o que você vai fazer com o seu ser é o que define a sua caminhada. Se você parar para analisar, cara, muitas mulheres hoje que reclamam sobre o que é o feminismo, que apoiam o que é o feminismo e acabam criando distorções, odiando os homens, muito é fruto disso. Pais que foram meio pau no cu. Mas se você for mais pra trás, a família também foi pau no cu. No final das contas, todo mundo é pau no cu. Por quê? Porque não conseguem analisar a si mesmos e passar pelos seus próprios problemas, assim dividindo o peso com os outros. É uma família, cara. A família, cara, ela tem que estar unida. Seja na dor, seja no amor e alegria. Porque é isso que define os fortes elos entre as pessoas. E, cara, se você parar para analisar, boa parte das mulheres que tem o que nós, entre aspas, julgamos sucesso hoje em dia, não são exatamente diferentes de homem pau no cu. Na realidade, elas são exatamente iguais. E você observa isso com muitas delas colocando a face no sol e mostrando que elas são de verdade. Aí eu te pergunto, será que isso é uma face de fato masculina? Ou será que isso de fato é a face do poder, em que independente do sexo, se essa parada entra dentro de você e você não sabe lidar, você se transforma em um otário ou uma otária. E isso cria essas distorções malucas desses grupos de incel, red pill, que até uns momentos atrás eu nem lembrava, nem sabia exatamente o que significava tudo isso. E que de fato quando eu entendi e infelizmente absorvi do que se tratava, eu fiquei bem triste, cara. Porque é um princípio de desunião, mais um princípio de desunião. Como se no país que a gente vivesse já não tivesse coisas demais para deixar as pessoas umas contra as outras. Meus queridos, isso simplesmente é a arte da guerra. Influencers fazem isso. Políticos fazem isso. Ditadores fazem isso. Separar para conquistar. Agora eu pergunto para você o seguinte: você lembra que você saiu de uma mulher? Então, que distorção de mente maluca é essa que faz você odiar a mesma coisa que te colocou no mundo? Por conta de traumas? Cara, todos nós vamos passar por traumas, principalmente relacionado a outras pessoas, porque são espíritos e corpos batendo de frente com o outro. São ideias diferentes, são percepções diferentes, são paradigmas opostos de vida que muitas vezes você vai topar e não vai conseguir entender. Igual, tudo isso que eu falo, pra muita gente, pode parecer que merda que esse cara tá falando, cara, não tem que entender porra nenhuma. E não tem que entender mesmo não, velho. Porque não é uma coisa que tem que ser absorvida só de uma vez. Certas palavras, certos entendimentos, certos pensamentos são como um bom vinho. No paladar infantil, não tem muita serventia, é amargo. O tanino faz a sua cara virar um cu. Você fala, nossa, isso é algo ruim? Porque você não consegue... Isso é algo ruim? Não. Isso é algo bom? Só que você não consegue ver todo o contexto por trás de um bom vinho. E as pessoas são igual ao vinho. Quanto mais elas envelhecem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mais sábias, mais saborosas, mais encorpadas
essas pessoas vão ficando. E isso é em relação a homem e as mulheres. Só que, infelizmente, por conta dessa didática atual que está sendo passada de odeie o próximo, independente do que ele seja, o que é muito esquisito, as pessoas acabam adoçando demais o vinho que elas mesmas estão bebendo. E esse vinho, no caso, são elas mesmas. E quando você adoça, infelizmente, esse adoçante que as pessoas usam hoje não é açúcar, é chumbo. Porque cada vez mais vai enlouquecendo as pessoas, colocando umas contra as outras. E cara, aonde que a gente vai parar em uma sociedade onde todo mundo se odeia? Me fala. Você acha que existe algo de produtivo, algo de benéfico em ficar dizendo eu odeio mulher ou eu odeio homem? Por que ao invés de entender, ou por que ao invés de odiar, você não busca entender de fato o que é a pessoa? Sem julgar, tá ligado? Simplesmente conversa, cara. Você vai sentir uma fúria, um ódio muito grande por conta das bolhas que a gente tá se separando pra viver, mas se você calar a porra da boca e observar a pessoa, cada vez mais você vai conseguir degustá-la como um bom vinho e perceber de pouco em pouco que cada porquê, cada palavra que a pessoa diz tem um certo caminho por onde ela trilhou e que explica o que ela é em essência. E se você entende a essência das pessoas, cara, você não tem a necessidade de ficar tomando chumbo para adoçar a sua própria vida.